Boa tarde, pessoal. Vamos estar começando hoje a nossa 14ª aula, que vai estar falando sobre Isaac. A gente viu um pouco sobre ele na aula passada, que ele era o filho da promessa, que veio de Abraão, que era filho de Sara, e a partir dele é que vai ser gerado o povo da promessa de Deus. Ele é o segundo patriarca, Abraão é o primeiro patriarca, Isaac é o segundo, e depois dele vai vir Jacó. Esses são os três patriarcas que vão ser citados várias vezes na Bíblia pelo povo de Israel. E hoje a gente vai ver, continuando a história de Isaac, depois do que a gente viu na aula passada. Então, agora vai ser Abraão e Isaac no sacrifício, e depois a história do casamento de Isaac com Rebeca, e depois os filhos de Isaac com Rebeca, que eram Esaú e Jacó. Então, vamos começar. A gente tinha visto toda a história de Abraão na aula passada, e depois que Deus entregou a ele o filho da promessa, né, que foi Isaac, passaram-se alguns anos, vários anos na verdade, e então chegou certo dia que Deus fez um pedido a Abraão. Um pedido bem difícil, né? Deus pediu para Abraão o seu filho como sacrifício, Isaac. Então Deus tinha pedido para Abraão basicamente matar seu filho como oferta a Deus. E Abraão, como um homem que realmente era firme em Deus, ele realmente obedeceu. A gente vê em algumas passagens que fala que Abraão tinha fé que Deus iria trazer de volta seu filho, e Deus prometeu que Abraão teria uma nação através de sua descendência. Então Abraão sabia que o que quer que acontecesse, Deus ia continuar com a palavra dele. Mas ainda assim, é um baita de um pedido, né? Então, Abraão foi, junto com Isaac, para realizar o pedido de Deus, o sacrifício. E eu acho que esse momento foi um momento bem doloroso para Abraão, ter com o filho dele. Teve até um momento que Isaac perguntou: pai, onde é que está o sacrifício? A gente tem todo o resto, mas cadê o sacrifício, né? Aí ele até fala, né? Deus proverá. Mas Abraão sabia que ele teria que sacrificar Isaac quando chegasse no lugar do sacrifício, no altar. Mas no momento que Abraão foi sacrificar Isaac, apareceu um anjo e o impediu de fazer isso. Era só uma prova de Deus para Abraão. Deus não queria realmente que Isaac fosse morto. Então, nesse momento, aparece um cordeirinho que Abraão vai e sacrifica no lugar de Isaac. E aí eu peguei esse texto aqui, que é parte da história, e eu acho que é um texto bem legal de ler, então eu vou ler aqui. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou nem seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Essa história é uma história bem interessante, porque ela tem algumas semelhanças bem importantes com algo que vai acontecer lá para frente, a história de Jesus. Deus pediu a Abraão para sacrificar seu filho, e Abraão, pai de Isaac, foi e levou seu filho para o sacrifício. E no último momento, Deus enviou um sacrifício para ser o substituto no lugar de Isaac. Que foi substituir, justamente morrer no lugar de Isaac. Da mesma maneira que Deus enviou Jesus à Terra para nos substituir a gente no nossa punição pelo pecado, né? Que o salário do pecado é a morte. E Jesus morreu no nosso lugar, assim como o cordeiro morreu no lugar de Isaac. Essa história não só mostra a grande fé de Abraão, como é um sinal de Deus, desde os tempos antigos,
do que estava para acontecer lá para frente, da vida de Jesus. E várias vezes no Velho Testamento, Deus vai fazer essas, essas relações. Que o Velho Testamento, toda essa história que a gente está aprendendo agora de antes de Jesus, foi uma sombra das coisas que aconteceram, das coisas que vieram depois. E justamente essa é uma dessas histórias, que eu acho que é a mais clara que a gente percebe, né? A relação de Isaac e o sacrifício e Jesus conosco, né? Mas, enfim, Isaac não foi sacrificado, continuou vivo, saudável, e então chegou a hora que ele precisava se casar para continuar a descendência da promessa, né? E Abraão ficou velho, né? Abraão já estava muito velho, na verdade. Já estava com seus dias contados, por assim dizer. E ele sabia que ele estava perto de morrer. Então ele enviou um servo para encontrar uma esposa para Isaac. E uma coisa que é interessante é que Abraão não queria que Isaac se casasse com as pessoas daquela terra, que a terra que Abraão habitava tinha outras pessoas também, né? E ele não queria que Isaac se casasse com eles. Então Abraão enviou seu servo para encontrar uma esposa para Isaac na sua terra natal, na sua antiga família. Lembra que no começo da história de Abraão ele tinha abandonado a família, os pais e tudo para ir para uma nova terra? Então, aí servo voltou para lá para encontrar uma esposa para Isaac, uma esposa que não fosse de uma nacionalidade pagã, por assim dizer, que seria alguns os povos da região. E essa imagem que eu coloquei aqui não é Isaac nela, né? Esse homem aqui é o servo. Porque quando o servo chegou na terra de volta, ele parou num poço e ele orou a Deus e falou: Senhor meu Deus, para escolher quem que vai ser a esposa do meu senhor, eu gostaria de pedir para que você me mostrasse a mulher. E aí ele fala lá, né? E a mulher que, para quem eu pedir água, se ela me der água e ainda oferecer água para os meus camelos, essa seja a esposa do meu senhor. E aí, enquanto ele estava orando, apareceu Rebeca no poço e ele pediu água para ela. E ela foi, deu água para ele e ainda falou: Ó, também vou dar água para seus camelos. Então, ele já recebeu na hora a confirmação do Senhor que essa era para ser a esposa de Isaac. E aí teve toda a conversa com a família, e enfim ela viajou junto com o servo de volta para terra onde estava Isaac, e aí eles se casaram. E eu deixei esse trecho aqui de Gênesis 24, que conta do encontro deles, né? E diz assim: Isaac tinha voltado de Beer-lahai-roi, pois habitava em Negueb. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com um véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Eu não citei aqui, mas a mãe de Isaac, Sara, já tinha morrido. E mas tipo, ela já estava bem velha também. Aí teve uma história sobre isso, mas não vem ao caso agora. Isaac se casou com Rebeca e Deus os abençoou. Deus continuou com a promessa de Abraão com seu filho. Ele era o filho da promessa e agora Abraão o abençoou e agora ele era o possessor da bênção de Deus. Ele que foi e continuou com a promessa de Deus. A gente não vê muitas histórias da vida de Isaac. A gente vê mais o começo, quando ele era jovem, assim, depois do casamento. E agora a gente vai ver que dos filhos deles. Um detalhe importante também. Rebeca, a esposa de Isaac, também era estéril. A esposa de Abraão e mãe de Isaac, que era Sara, ela foi estéril e Deus a deu um filho por um milagre. E a mesma coisa aconteceu com Rebeca. A gente
a gente vê que na Bíblia fala que ela era estéril e Isaac orou e Deus a concedeu um filho. E é, é bem interessante isso, né? Que as duas eram estéreis, mas mesmo assim Deus fez das duas mães da nação de Israel. E quando Rebeca justamente foi ter o filho, eram gêmeos, que foram Esaú e Jacó. Antes mesmo de Esaú e Jacó nascerem, enquanto Rebeca estava grávida, Deus apareceu para Rebeca e falou para ela que Jacó seria. O jeito que Deus falou é que o mais velho serviria o mais novo. Então Deus já estava falando para ela que o mais novo seria quem Deus ia manter a sua promessa, com quem Deus ia continuar a sua sequência da, da promessa que ele tinha feito com Abraão, de criar um povo e habitar naquela terra, né? Então, Rebeca já sabia desde o começo disso. E mesmo assim, depois deles nascerem, Isaac, o pai dos dois, ele gostava muito do filho mais velho, que era Esaú. Que na Bíblia fala que ele gostava porque Esaú caçava e fazia cozidos. E Jacó era pastor, ele cuidava de ovelhas e ele ficava mais em casa. E a Bíblia fala claramente da aparência deles, que Esaú tinha o cabelo avermelhado, ele era um homem muito peludo, enquanto Jacó, ele não tinha tanto pelo e tal. E aí, é, acontece uma coisa muito interessante, né? Certa vez, Esaú saiu para caçar e quando ele voltou morrendo de fome. Quase literalmente mesmo, ele tava muito mal. E Jacó tava cozinhando. Quando ele chegou na casa, ele falou para Jacó: Jacó, me dá essa sopa aí que senão eu vou morrer de fome. E Jacó já viu a oportunidade e falou assim, né? Bom, eu te dou essa sopa se você me der a sua primogenitura. A primogenitura é basicamente o direito do primeiro filho. E naquela época, o primogênito, que era o primeiro filho, sempre teve um valor muito importante na família. Era ele que ia receber a bênção dos pais, era ele que ia continuar com a família, tipo, ele ia ser o próximo líder da família, e era com ele que toda a família se baseava, basicamente. Como Esaú foi o primeiro a nascer, ele tinha o direito da primogenitura. Ele era o que ia ser o próximo na sequência dos patriarcas, né? Só que Esaú, ele vendeu a sua primogenitura para Jacó. Por justamente essa sopa de lentilhas, que fala justamente no versículo 34, né? Que diz assim: Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Então a Bíblia diz claramente que ele desprezou esse direito que ele tinha. Deus já sabia de tudo que ia acontecer, então eu acredito que foi justamente por isso que Deus escolheu Jacó, que era o mais novo. E acho que uma coisa que vale lembrar é que Jacó, esse nome, vinha de uma origem que dava na palavra de enganador, basicamente. E foi justamente o que ele fez, né? Não só ele não exatamente enganou o irmão, mas ele se aproveitou da situação para conseguir um benefício do irmão, e o irmão desprezou a primogenitura. Como mais pra frente, a gente vê que ele finge ser o seu irmão e recebe a bênção do seu pai. Lembra que eu tinha dito que o primogênito que recebe a bênção, o primeiro filho? Então, acontece que em certo momento, Isaac, o pai dos dois, já estava muito velho, então ele ia passar a bênção de Deus pro próximo. E ele chamou justamente Esaú, que era o favorito dele. E aí, Isaac já estava cego, ele já estava muito velho mesmo, então ele não conseguia enxergar mais. E Jacó, ele viu uma oportunidade ali. Como seu nome diz, enganador, ele foi e enganou seu pai. Ele colocou pelos de cordeiro em seu corpo para ficar mais peludo, porque ele não tinha tantos pelos quanto Esaú. E ele foi pro seu pai. Ele levou um cozido que o pai dele tinha pedido, enquanto Esaú tava caçando ainda para fazer o ensopado que o pai tinha pedido. E aí, o Isaac comeu e abençoou Jacó no lugar de Esaú. E foi assim que Jacó conseguiu a bênção do gênito. Esaú já tinha
vendido sua primogenitura e, do mesmo jeito, o seu pai, Isaac, acabou dando a bênção para ele, para Jacó. Depois disso, Esaú ficou furioso e Jacó teve que fugir. Ele não podia ficar mais ali porque senão Esaú ia matar ele. Eu acho que isso pra gente ter uma ideia, né, do quão importante era essa bênção para eles. Eles valorizavam muito mesmo as bênçãos, que era um negócio que era indispensável na família. E Esaú antes tinha desprezado basicamente pela comida, né? Mas agora que ele perdeu a bênção, ele ficou furioso. Ele estava procurando Jacó para matá-lo mesmo. E aí Jacó foge e foge justamente para a casa do tio dele, Labão. E aí a gente vai continuar a história na próxima aula, que vai ser a história justamente de como Jacó, o enganador, que ele enganou o pai, ele forçou o irmão nessa situação estranha, como ele se torna Israel, que vai ser o nome dele, né? Só na nação. Ele se torna Israel, que foi realmente quem é o pai de Israel, o pai da nação de Israel, basicamente. Mas é isso então a aula de hoje. A história de Isaac é bem curtinha comparado com o de Abraão ou comparado com o de Jacó, mas ainda assim ele foi uma pessoa muito importante no Velho Testamento. Até mais, gente.